Volume 13, Capítulo 2. Título: O Comércio Devastador. Essas palavras do Senhor Rimuru penetraram nas almas de todas as criaturas mágicas no campo de batalha. Essas palavras vieram de seu rei, a quem toda sua lealdade e confiança foram oferecidas. Imediatamente depois, eles ouviram uma ordem. O plano de combate camuflado foi encerrado. Aqueles tolos perturbaram Lord Rimuru, espancaram-nos. Desta forma, as coisas que prendiam aquelas criaturas mágicas se foram. Os monstros estavam cheios de alegria, seguindo o desejo de liberar sua magia. Para viver na cidade, sua aura foi suprimida para não afetar o meio ambiente, e a liberação total permitiu que a concentração dos elementos mágicos circundantes subisse um nível mais alto. Eles não são mais destemidos. O impulso interior que os leva ao campo de batalha. No meio do tiroteio, Gobta também ouviu a ordem. Finalmente, ainda assim, parece que não atingimos nosso objetivo. Tudo bem, ele murmurou para si mesmo lá. Alguém responde, e é seu ajudante Gobshi. Isso não é tão ruim, na verdade. Embora o plano original fosse que continuássemos a importunar nosso oponente para jogar o trunfo, seríamos os primeiros a ir primeiro. Se eles não se assustassem um pouco, os poderosos não teriam se apresentado. Não é? É assim mesmo? É isso. Gobta e Gobshi ainda estavam conversando sobre os numerosos projéteis que estavam atingindo o campo de batalha, enquanto a onda de choque se enfurecia. Eles foram capazes de se ouvir, e aqueles que viram esta cena ficaram impressionados. No que diz respeito a essa velha atitude divina, ninguém sente nada de errado com ela. Se for do nosso lado, os poderosos serão os primeiros a saltar. Então, o líder do exército Gobta não é um dos 4 reis celestiais. Espere, embora seja dito que eu sou os 4 reis celestiais, eu sou o mais fraco por dentro. Por favor, me dê um tempo. Ao dizer alguns sim e não, não apenas Gobta e Gobshi, mas até mesmo os membros da unidade Wolf Iron Soldier, estavam ainda mais emocionalmente altos do que agora. Isso porque eles estão esperando para ver quando Gobta dará a ordem. A chuva de conchas cai de vez em quando. Isso é deliberado e imparcial em sua precisão, e é lançado para atacar todo o rosto. Desde o início, não era para atacar diretamente, mas para aniquilar o oponente com uma onda de choque. A Legião Verde percebeu isso há muito tempo e estava procurando um lugar seguro para se mover. Os homens neste lugar são mestres, com força igual a de um centurião. Todos eles têm o posto de A. Não importa quanto dano seja feito, eles podem ser curados pela medicina restauradora. É por isso que Benimaru pediu que eles se envolvessem em fingir lutar e perder grandes batalhas. E eles realmente não precisam perder para o outro lado, mas apenas fingir que estão em crise. Em seguida, reserve um tempo para deixar o resto dos homens bloquear o exército imperial, deixando-os sem como recuar e revidar com a próxima respiração. Quando os projéteis do tanque mágico acabarem, o lado inimigo deve enviar os melhores homens para matá-lo. Assim, Benimaru costumava fazer instruções extremamente simples. Não, Benimaru-san é normalmente muito legal, mas ele não mostra nenhuma misericórdia nas forças armadas. Além disso, desta vez era a segurança de Lord Rimuru que estava em jogo. Como posso ter uma maneira de combater isso? Gobta começou a pensar no momento em que ouviu o plano de batalha. Foi cansativo ir e convencer os jogadores, e finalmente levantar o grande nome de Rimuru, e todos pararam de reclamar. Mais uma vez, basta uma vitória esmagadora no confronto inicial, mas as coisas não parecem tão fáceis. Quando o inimigo frustrou o avanço de Gobta 3 ou 2 vezes, eles se voltaram para o papel que deveriam desempenhar como isca. Mas esse papel também acabou, porque Rimuru disse essas palavras. E Benimaru seguiu o exemplo para dar a nova ordem. Eles não precisam ser educados com o inimigo. Finalmente, todo o poder em seus corpos pode ser liberado. Agora estamos livres para atacar. O lado da Legião Verde foi entregue a Kurou, sem problemas com esta parte. Então esta equipe será entregue a Gobshi. Gobta mudou sua expressão e informou todos os membros da equipe através da rede de comunicação. Seu tom era o de sempre, mas com uma verve irreprimível. Entendi. Então, qual é o plano do chefe do exército da Legião Verde?
Quando Gobshi perguntou impotente, um sorriso preocupado também apareceu no rosto de Gobta, seguido por uma resposta. Eu também não tenho tempo para brincar lá agora. Não importava o que os 4 reis celestiais eram, afinal, era uma ordem do Lorde Rimuru. Lorde Rimuru está assistindo, então não seja tão ruim. Isso é hora, vou falar sério de agora em diante. Gobshi e o resto da equipe sabiam que ele falava sério quando viram os olhos de Gobta. É raro ver seu supervisor tão sério. HMP, use toda a sua força que eu reconheço, sem reservas. O que te faz tão arrogante? Você pode me ouvir? Esqueça isso e faça o seu melhor. Bem, você pode dizer isso. Gobta, que havia aceitado sua falta de noção, soltou um suspiro. Gobta foi um dos primeiros jogadores e os dois se conhecem há muito tempo. Embora ele fosse excelente, ele havia absorvido todos os tipos de conhecimento extra do lado Rimuru. Então agora ele inexplicavelmente gostava de jogar bonito. O que começou como um imitador evoluiu para um estilo único. Ele usava uma longa versão preta de sua jaqueta e carregava 2 longas espadas. As 2 espadas foram usadas, embora claramente não tenham sido usadas corretamente. Esse olhar faz as pessoas se preocuparem se está tudo bem, mas com Gobshi ao seu lado, ele deve ser capaz de resolver algo. Gobta fez a conclusão desviar o olhar e voltou sua atenção para o adversário que deveria estar prestando mais atenção. Quem estava sentado atrás da Legião Verde, sabia-se sem dizer, era Testarossa. É assim que é, senhorita Testarossa. Eu gostaria de pedir-lhe para se separar de nós em seguida, ok? Apenas para ver Testarossa sorrir e acenar com a cabeça. Mesmo ficando no meio das explosões de chamas e explosões, seus movimentos eram tão graciosos, como sempre, e seu uniforme militar tão limpo como sempre. Presumivelmente, carvão e pó de areia também não seriam capazes de sujar Testarossa. Sim, claro, sinto o mesmo que você. Ela então deixou de atuar como ombudsman e, em vez disso, atuou como ministra sob o Lorde Rimuru. Todos devem fazer o seu melhor. Testarossa terminou e saiu de Hanga. Portanto, cuidem-se deixando essas palavras, e Testarossa se afasta em um ritmo vagaroso. Rimuru ordenou que Testarossa ficasse com Gobta como inspetor, agora que sua missão havia acabado. O demônio perigoso começou a atacar. Este é realmente o meu tipo. Até mesmo Gobta ficou erroneamente atordoado, mas não disse nada. Ele cresceu, pelo menos, e não faria uma coisa tão estúpida. E assim, depois de ver Testarossa sair, Gobta disse que é a nossa vez de jogar. Então vamos começar. Sim, 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 sim. Ele deu a ordem a todos os jogadores, e a resposta dos jogadores o satisfez. Gobta também quer mostrar a Rimuru como ele é legal. Ele gostava muito de Rimuru. Embora caprichoso e um pouco mal-humorado, ele tem um coração bom e confiável. Gobta também teve visões de tal Rimuru. O que antes era um pequeno goblin agora se tornou um guerreiro com um nome. Agora é hora de ele retribuir sua bondade. Gobshi, você faz o resto. Depois de gritar isso, Gobta deu um sinal codificado para Hanga. É a nossa vez, Senhor Hanga. O lobo demônio em 1. Algumas pessoas responderam a esta declaração com o mesmo Hanga que até agora resistiu repetidamente. Estou esperando há muito tempo, Gobta. Deixe nosso líder, Lorde Rimuru, ver o poder que temos. Gobta sincronizou com a consciência de Hanga em ambos, liberando a magia interior. No momento seguinte, uma névoa negra cercou Gobta. Vamos fazer uma cena. Não há necessidade de mostrar misericórdia. Já faz muito tempo desde que mostrei qualquer habilidade real. A névoa negra desapareceu sem deixar vestígios, parecendo ter sido sugada pela Legião Verde. Imediatamente depois, o guerreiro Goblin que se fundiu com o lobo negro apareceu. 2 chifres perigosos cresceram em sua cabeça, transformando-o em um lobo negro, com postura humanoide. É assim que Gobta e Hanga se parecem depois de serem assimilados e de fato possuírem força suficiente para serem chamados de 4 reis celestiais. Assim que viram aquela postura, os membros dos Wolf Iron Soldiers sob Gobshi correram em uníssono. Não mexa com ele. O chefe do exército Gobta está falando sério. Os Hobgoblins gritaram desesperadamente, vendo como eles eram perigosos para a Legião Verde. A evidência é... Mesmo que o tanque mágico estivesse disparando projéteis,
ainda foi derrubado pelo punho do lobo monstro. Não apenas isso, mesmo que o tanque mágico atacasse pela frente, o pelo preto endurecido ainda poderia deixar o lobo demônio ileso. Essas bombas em massa eram mais de 6 vezes a velocidade do som e continham uma poderosa energia destrutiva. Mas Gobta agora tinha a armadura extra em que Ranga se transformou, e eles não podiam feri-lo. Isso se devia ao efeito defensivo proporcionado pelas múltiplas barreiras de Ranga, mas os imperiais não sabiam disso, e era como um pesadelo para eles. Então, o que é isso? Estou sonhando. Não, não, esse é o monstro. Existem monstros sob o Lorde Demônio. Aqueles soldados subordinados começaram a entrar em pânico. E ainda por cima, os membros da Magic Tank Force, que estão tão entrelaçados que não conseguem mover um músculo, estão ainda mais assustados. Quando Gobta Ranga soltou um rugido alto, Black Lightning desceu sobre a força do tanque mágico. Quase 1000 tanques mágicos foram transformados em fortalezas, que passaram a ser objeto do Raio Negro. O Raio Negro interferiria com o invólucro defensivo lançado no tanque mágico, emitindo um brilho deslumbrante. Embora o tanque mágico possa resistir por um tempo, a resistência elétrica não pode ser considerada perfeita. Os homens sentados lá dentro pareciam ter garantido sua segurança pessoal, mas a unidade de infantaria, que havia colocado os tanques mágicos como uma barreira, sofreu muitos danos. Não apenas isso, mas a ameaça de raios negros é mais do que atual, essencialmente mais aterrorizante do que os raios da natureza. Está quente. Isso é dano significativo à estrutura defensiva do veículo. Recuem todos. Afaste-se do tanque mágico agora. Embora existam maneiras de prevenir os efeitos de eletrocução de um raio, parece não haver maneira de resistir a esse calor. Imediatamente depois, mesmo que a outra parte parecesse quebrada, as coisas não terminaram aqui. Raio Negro, como se fosse uma cobra autoconsciente, começou a mordiscar os tanques mágicos sem vida. Em seguida, causa desgaste significativo nas peças mecânicas de precisão. Os tanques mágicos entraram em erupção e explodiram em chamas antes de serem nivelados. O trovão ressoou e as unidades de tanques mágicos não conseguiram mais se mover suavemente. Desta forma, os tanques mágicos que se unem para se tornarem fortalezas, tornam-se apenas pedras de tropeço. Todos os soldados gerais fugiram desesperadamente do tanque mágico, desmoronando para não serem pegos pela onda de raios. Há muito se tornou uma massa dispersa de soldados derrotados. Não parece muito, observando os movimentos do inimigo por um lado. Gobta riu alto. Seu poder funciona muito bem contra os exércitos inimigos. Além disso, mesmo o primeiro alvo a ser atingido, o próprio time inimigo, não deveria ser temido em sua forma de lobo atual, pensou Gobta. Ele olhou para a barreira do tanque mágico que se erguia na frente. A barreira, que estava bloqueando seu caminho, foi atingida pelo trovão de Ranga até que uma fumaça negra subiu. Gobta não hesitou em soltar um grunhido. Aquele som, o canhão sônico, quebrou a barreira formada pelos tanques mágicos. No lado oposto da barreira apareceu uma linha de tanques que apontavam seus canhões para este lado. Já cansei de ser isca. É hora de irmos nessa. Isso mesmo. Tenho certeza de que Lord Rimuru está ansioso para nos ver bem também. Gobta e Ranga assentiram alegremente um para o outro. Então vamos começar. Sem hesitar, Gobta se enterrou na barreira, formada pelo tanque mágico. Mesmo diante do forte inimigo que esperava à frente, ele não teve o menor medo. Faça o melhor de Testarossa no campo de batalha. Essa velocidade ultrapassou instantaneamente a velocidade do som, e não era mais possível para os soldados do General Imperial captar seus movimentos a olho nu. Deixe você ver os resultados do meu treinamento especial com o Sr. Ranga. Vamos ver até onde você pode ir com isso. Dança do Lobo Blazor. Uma rajada de vento negro percorreu o campo de batalha. Ao mesmo tempo, a destruição da onda de choque supersônica atingiu a força imperial de tanques mágicos. Esta onda de choque também tem o efeito mágico de quebrar a tempestade ligada a ela, eventualmente se transformando em um tornado. As ações cuidadosamente calculadas são eficazes para acabar com as forças inimigas e evoluir para um tornado de destruição. Com medo, a habilidade especial de Gobta para acabar com os exércitos é a Blazoned Wolf Dance. Um canto do campo de batalha desaba sobre isso.
quando o Gobta começou a derrubá-los. Mudanças também apareceram no céu. Esse era o terceiro corpo, liderado por Gabiru. Essa foi a parte 1 do capítulo 2.